tudo bem? Vamos dar início à nossa aula. Vou pedir que vocês procurem um lugar bem sossegado para ouvir, né, a mensagem do Senhor, e que você pegue a sua Bíblia, a sua revista e vamos dar início à nossa aula. Primeiro nós vamos orar pedindo a direção do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esse dia, que é o dia do Senhor. Que neste dia o Senhor esteja perdoando os nossos pecados. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que possamos compreender a Tua palavra. E que Tu esteja abençoando cada criança para que elas possam aprender do Senhor. Tudo isso oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha só, se Deus dissesse para vocês assim: filho, peça o que você quiser, que eu lhe darei. O que você pediria? Vocês sabiam que Deus fez essa pergunta a alguém? Vamos dar uma olhada e ver o que foi que aconteceu? Vamos lá. Vocês lembram do rei Davi? Deus, ele havia prometido a ele que faria dos seus descendentes os futuros reis de Israel. E tem mais, e que o Salvador haveria de nascer da sua descendência. O Salvador haveria de nascer da linhagem de Davi. E quem é o Salvador? É Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é descendente de Davi. Então, após a morte de Davi, Deus colocou no trono Salomão, filho de Davi e Batseba. Passaram algum tempo, Salomão começou a reinar e ele veio a casar com uma das filhas de Faraó, rei do Egito. Então, certa noite, o Senhor apareceu em sonhos a Salomão e disse: vamos conferir para ver o que foi que o Senhor falou para ele. Vamos ler em 1 Reis 3, 5. 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhes Deus: pede-me o que queres que eu te dê. É só o que foi que o Senhor falou, né? Agora imagine se Deus perguntasse isso a você. O que é que vocês iriam responder? Salomão, de forma muito humilde, ele reconheceu a sua falta de experiência. Afinal, ele era muito jovem e não tinha muita experiência. Porém, ele tinha uma tarefa muito difícil pela frente, que era reinar, que era liderar aquele povo. Por isso, vejam só o que foi que Salomão respondeu ao Senhor. Vamos ler em 1 Reis 3,9. Diz assim a palavra do Senhor: dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão poderia ter pedido outras coisas, não é verdade? Salomão poderia ter pedido riquezas, um grande exército, vitória sobre todos os seus inimigos, uma vida boa. Mas em vez disso ele pediu o quê? Ele pediu de Deus um coração sábio para reinar sobre o povo de Israel. Então, Deus, ele se alegrou com a resposta que Salomão deu, né? As palavras de Salomão agradaram a Deus. Vamos ler no verso 10? Diz assim: estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Poderia ter pedido muitas outras coisas, mas não. Ele pediu um coração sábio para reinar, para julgar. Então, as palavras deles agradaram ao Senhor, pois o que ele pediu ajudaria a todo o povo israelita e não somente a ele. Por isso,
Deus lhe deu um coração sábio, um coração inteligente, como ninguém antes ou depois dele. E além disso, Deus lhe deu muitas riquezas. Olha só, crianças, nossos pedidos a Deus, eles podem agradar ao Senhor. Porém, é importante que nos lembremos dos outros, como fez Salomão. E quando pedirmos alguma coisa, devemos pedir algo que promova o bem-estar do próximo. Salomão fez isso quando ele respondeu daquela forma para o Senhor. O Senhor disse a ele que ele poderia pedir qualquer coisa. Ele poderia pedir, mas ele preferiu pedir sabedoria para reinar, né? Para julgar o povo de forma prudente. E ele queria que o Senhor desse a ele sabedoria para que ele pudesse conduzir aquele grande, o povo israelita, o povo de Deus, né? Ali o povo de Israel, o qual ele era o rei. Então, que vocês possam, quando fizerem um pedido ao Senhor, vocês possam observar. Não peça só para você, pense também no próximo, assim como Salomão fez. Então, pouco tempo depois de ter seu pedido atendido pelo Senhor, chegou o grande momento de Salomão usar a sabedoria que Deus havia lhe dado. Isto aconteceu quando duas mulheres brigavam por causa de uma criança, de um menino. E essas mulheres, elas moravam juntas, elas não tinham marido. Uma delas havia dado à luz um menino e dias depois a outra também deu à luz a um menino. Sabe o que aconteceu? Certa noite, a mãe do mais novo dormiu sobre ele e ele veio a morrer sufocado. E ao perceber o que havia acontecido, sabe o que foi que ela fez? Ela pegou o menino vivo e colocou seu filho morto no lugar. Então, a outra mulher, ao acordar para dar de mamar, ela não sabia de nada. Quando ela viu, aquele menino estava morto, aquele menino que estava ao seu lado estava morto. Mas aí ela observou direito e ela viu que aquele não era o seu bebê. Então aquelas duas mulheres começaram a brigar por causa do filho vivo. E elas foram levadas à presença do rei Salomão. Então o rei Salomão pediu que alguém trouxesse uma espada e ordenou que o soldado dividisse aquela criança ao meio. Será que ele iria dividir, cortar aquela criança, aquele bebê ao meio? Não, ele não queria machucar aquela criança. Mas ao ouvir a ordem do rei, uma das mulheres falou. Vamos lá em 1 Reis 3:26. Vamos ver o que foi que ela falou. Diz assim a palavra do Senhor. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém, a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Que mulher má, né? Ela queria que o rei cortasse realmente o menino ao meio. Mas a mãe verdadeira pediu que o rei não matasse, que ele deixasse o menino vivo, que entregasse a outra. Porque ela era a mãe verdadeira, então ela teve esse amor, né, de materno, e ela preferiu deixar o seu filho com a outra do que ele fosse cortado ao meio, como o rei havia pedido que os seus soldados o fizessem. Então a outra disse que não podia cortar o menino ao meio. Então, diante daquelas respostas, quem vocês acham que era a mãe do bebê? Então Salomão ordenou que não matassem o bebê, mas que entregasse a mulher que pediu que o deixasse
um menino vivo. Salomão, ele foi muito sábio e Deus atendeu o pedido dele. Ele pediu sabedoria, Deus deu a ele sabedoria para julgar, né, o povo quando surgissem os problemas. E aí muitas pessoas vieram de outros lugares a ouvir sobre a sabedoria de Salomão, e eles conheceram o Deus verdadeiro por intermédio de Salomão. Até uma rainha veio de uma terra distante para Jerusalém para conhecer Salomão. Vamos lá, em 1 Reis 10, 9, vamos verificar. 1 Reis 10, 9. Veja só o que foi que esta rainha falou. Ela diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Então, aquela mulher, ela louvou a Deus. Ela reconheceu, né, que Deus havia colocado Salomão como rei, porque ele era um homem justo, porque o Senhor se agradou dele. Por isso ele colocou Salomão no trono de Israel, porque o Senhor ama o seu povo. Por isso ele constituiu Salomão como rei. Então, quando agimos com sabedoria, nós também testemunhamos do Senhor. Salomão testemunhou do Senhor e muitas pessoas foram ouvir da sabedoria dele, e muitas ali conheceram o Deus verdadeiro por intermédio dele. Então, diante dos desafios da vida, nós precisamos nos lembrar da promessa escrita em Tiago 1:5, que diz assim, olha, Tiago 1:5, diz assim a palavra do Senhor: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. E o que ele quis dizer? Ele diz assim: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Nosso Deus é generoso. Nós podemos pedir um coração sábio, mas precisamos pedir com fé. O Salmo 19, 7 diz que a palavra de Deus dá sabedoria. Vamos lá conferir? Salmos 19, 7 diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Diz que a palavra de Deus dá sabedoria. Então, se nós queremos ser sábios, nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos conhecer a sua palavra, para que possamos dar bom testemunho do nosso Deus às outras pessoas, assim como Salomão fez. Então, que vocês possam amar a palavra do Senhor, que vocês possam guardar no coração e também que vocês possam praticar, que vocês possam lembrar que Jesus Cristo é o Messias, né, o descendente de Davi, aquele que entregou a sua vida na cruz por cada um de nós, tá bom? E agora nós vamos para o nosso novo versículo que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Abra lá a sua Bíblia, vamos conferir. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Tudo que pedirmos ao Senhor, Ele nos dará. Que vocês possam decorar o versículo, que vocês possam
responder às atividades da revista, que vocês possam estar revisando, para que vocês possam aprender mais, para que possam ter mais conhecimento da palavra do Senhor. Tá bom? Então, por hoje é só. Nós vamos nos despedindo por aqui. E um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!